Presidente Jair Bolsonaro sanciona Convertos, projeto que limita ICMS sobre combustíveis. E você vai ver também. A ANS amplia a cobertura de planos de saúde para tratamento de autismo e de outros transtornos. O Brasil registra os primeiros casos de transmissão comunitária da varíola do macaco. A guerra na Ucrânia completa hoje 4 meses sem trégua nos combates. Mesmo com a pandemia, o mercado de franquias registra alta e no ano passado faturou cerca de 185 milhões de reais. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O presidente Jair Bolsonaro sancionou Convertos, o projeto que limita o ICMS sobre os combustíveis, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo. A sanção foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. A lei sancionada pelo presidente Bolsonaro é uma das apostas do governo federal para tentar conter a disparada da inflação, principalmente por causa dos combustíveis. Pelo texto, itens como diesel, gasolina, gás natural e comunicações passam a ser classificados como essenciais e indispensáveis, o que impede que os estados cobrem taxa superior à alíquota geral de ICMS, um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que varia de 17% a 18%. Até então, os combustíveis e outros bens que o projeto beneficia eram considerados supérfluos e pagavam em alguns estados até 30% de imposto. O tributo compõe o preço da maioria dos produtos vendidos no país e é responsável pela maior parte da arrecadação pelos estados. A proposta recebeu críticas de estados e municípios que estimam uma perda de arrecadação de até 83 bilhões de reais. Na tentativa de mitigar a resistência dos governadores, o Congresso aprovou alguns dispositivos que previam mecanismos parciais de compensação da União aos estados, mas alguns deles foram vetados pelo presidente. Entre as normas vetadas está a que previa que, em caso de perda de arrecadação provocadas pelo teto do ICMS, a União deveria compensar os estados e municípios por meio dos pisos constitucionais da saúde e da educação. Também foi vetado o trecho que determinava que os estados que não possuem dívidas com a União poderiam ser ressarcidos de suas perdas por meio do repasse de receitas da compensação financeira pela exploração de recursos minerais. O presidente justificou que os estados receberam auxílio da União em 2020 por causa da pandemia. Bolsonaro argumentou também que os entes tiveram aumento na arrecadação, então não precisam de compensação. A ANS aprovou hoje a norma que amplia as regras de cobertura assistencial para transtornos globais de desenvolvimento, incluindo o autismo. A obrigatoriedade passa a valer a partir do dia 1º de julho para o tratamento desses pacientes. De acordo com a ANS, a normativa também foi ajustada para que as sessões ilimitadas com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas englobem todos os transtornos globais de desenvolvimento caracterizado pelas dificuldades de comunicação e comportamento, o que dificulta a interação com outras pessoas cotidianamente, como o autismo, a síndrome de Rett e a síndrome de Asperger. A escolha do método mais adequado deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente com a família do paciente. O órgão ressaltou ainda que as operadoras não vão poder negar atendimento a pessoas com paralisia cerebral e síndrome de Down que apresentem o transtorno. A Associação Brasileira de Planos de Saúde informou por meio de nota que entende a iniciativa e que os tratamentos não devem ser impactados. O Brasil já registrou os primeiros casos de transmissão comunitária da varíola do macaco. 2 novos infectados não viajaram e nem tiveram contato com viajantes.
A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro confirmou 2 novos casos da varíola do macaco na cidade, sendo que nenhum dos contaminados tem histórico de viagem para os países onde a doença está circulando e nem contato com os viajantes. Isso significa que o Brasil passou a ter a transmissão comunitária da doença. O Ministério da Saúde também divulgou que 3 casos de São Paulo estavam em investigação de transmissão local, porque, de acordo com as primeiras investigações, 3 homens do estado estão doentes, também não têm histórico de viagem ou contato com viajantes. A Sociedade Brasileira de Infectologia explicou que é importante que sejam rastreados os contatos com os doentes, porque se for confirmada a transmissão comunitária, muda o panorama da doença aqui no Brasil. É uma doença contagiosa, transmitida por fluidos, uso de toalha, roupa contaminada. E com isso, se o indivíduo contaminado mora com alguém, ou divide, ou compartilha utensílios ou roupas com outra pessoa, existe uma chance de transmissão. O surgimento de infectados comunitários obriga que os órgãos de vigilância da saúde tenham uma atenção maior sobre o aparecimento de novos casos. Medidas rigorosas de rastreamento, diagnóstico rápido, isolamento adequado e outras medidas devem ser adotadas para conter o surto. A Polícia Civil descobriu um esquema em São Paulo que conseguia invadir o sistema do Detran para pagar multas. Segundo as investigações, em apenas um dia, quase 600 infrações foram apagadas do sistema do Detran. Uma quadrilha é suspeita de ter desviado milhões de reais dos cofres públicos do estado de São Paulo em um esquema de multas de trânsito. O grupo conseguia senhas e invadiu o sistema do Departamento Estadual de Trânsito para pagar o registro das infrações. Para fazer esse serviço, cobravam o valor dos donos dos veículos para zerar as dívidas. A polícia estima que a fraude desviou 180 milhões de reais dos cofres do estado. As investigações apontaram que em apenas um dia, 580 multas foram apagadas do sistema. Agora, os investigadores querem descobrir se os funcionários do Detran também estão envolvidos no esquema. Os policiais cumpriram 8 mandados de busca e apreensão. Um deles em uma mansão em Salto, no interior de São Paulo. O imóvel pertence a uma mulher de 35 anos. Ela trabalha como despachante e é suspeita de liderar a quadrilha. A investigação apontou que a despachante pagava mensalidade para ter uma senha master, dada apenas a servidores públicos que ocupam cargos importantes no Detran. O departamento informou que vai recolocar todas as multas que foram retiradas dos prontuários dos veículos de maneira fraudulenta e que isso pode bloquear os licenciamentos, o que pode impedir desde a venda até a circulação destes carros. O corpo do indigenista Bruno Pereira, de 41 anos, morto no Amazonas, foi cremado na tarde desta sexta-feira no cemitério e crematório Morada da Paz, em Pernambuco. O velório começou pela manhã na sala de velório central. A cerimônia de cremação foi fechada, reservada para a família e amigos, e aconteceu por volta das 15 horas. Numa cerimônia de muita comoção e homenagens, amigos indígenas de Bruno se emocionaram durante o velório. O caixão foi coberto com bandeiras de Pernambuco, a do esporte e com camisa da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. Nesta sexta-feira, começamos com mais um caso confirmado da varíola dos macacos. O secretário municipal de saúde do Rio, Rodrigo Prado, afirmou que já há transmissão local da varíola dos macacos na cidade. Na noite de ontem, a secretaria tinha notificado mais 2 homens, um de 25 e outro de 30 anos, que não viajaram para o exterior nem tiveram contato próximo com viajantes. Ao todo, já são 3 casos no estado do Rio. Todos apresentam boa evolução clínica, seguem em isolamento domiciliar e em monitoramento diário, assim como aqueles que tiveram contato com eles e ainda não apresentam os sintomas. Lembrando que as principais formas de transmissão da varíola dos macacos são por contato próximo com uma pessoa infectada e com lesões na pele, e pode ser por um abraço, beijo, relações íntimas ou secreções respiratórias. Por ora, segundo informação da secretaria, esse vírus não é transmissível pelo ar
como da Covid-19. E mais uma vez o vereador Gabriel Monteiro é alvo do MP do Rio. O Ministério Público do Estado denunciou o vereador Gabriel Monteiro por importunação e assédio sexual. No dia 14 de junho, a investigação apurava assédio sexual e importunação contra a ex-assessora do parlamentar, Luísa Caroline Bezerra Batista, de 26 anos. Ela foi assistente de produção de Gabriel e registrou a queixa na polícia. A defesa do vereador disse que outros funcionários desmentiram a versão de assédio. Monteiro já havia sido indiciado pela Polícia Civil pelos mesmos crimes no inquérito da Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, instaurado no final de março. Agora, vamos com um alento para as famílias da cidade. A Prefeitura do Rio de Janeiro inaugurou hoje a 4ª cozinha comunitária do projeto Prato Feito Carioca, no bairro de Anchieta, na Zona Norte. O programa serve refeições gratuitas às famílias que têm renda mensal de até R$ 105 por pessoa e tem o objetivo de reduzir a insegurança alimentar. Outras 3 já estão em funcionamento, uma em Realengo, na Zona Oeste, e outras 2 na Mangueira e Andaraí, ambas na Zona Norte. Os 47 Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, são responsáveis por selecionar as pessoas aptas que serão cadastradas para receber o auxílio diário. Maria Alice, uma esperança para as famílias em vulnerabilidade. Eu fico por aqui e até semana que vem. Com certeza, Anderson. Muito obrigada pelas informações e um ótimo fim de semana para você. E você vai ver ainda nessa edição, a guerra na Ucrânia completa hoje 4 meses sem trégua nos combates. E ainda, mesmo com a pandemia, o mercado de franquias registra alta e no ano passado faturou cerca de 185 milhões de reais. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta, são 18h45 pelo horário de Brasília. A prévia da inflação voltou a ganhar ritmo em junho, depois de cair em maio. As informações foram divulgadas hoje pelo IBGE. Depois de perder força em maio, a prévia da inflação oficial de preços voltou a acelerar e saltou 0,69% em junho. Com a variação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 passou a acumular alta de 5,65% em 2022 e de 12,04% nos últimos 12 meses. O Banco Central já admite que os índices oficiais de preços podem superar meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional de até 5% pelo segundo ano seguido. Na passagem de maio para junho, todos os grupos de produtos e serviços pesquisados apresentaram alta, com maior impacto ainda do grupo de transportes, que subiu 0,84%. Variação que corresponde a uma desaceleração em relação a maio, mais 1,8%. A alta como menor força do segmento se deu pela queda nos preços dos combustíveis, menos 0,55%, por conta principalmente da queda do etanol, 4,41%. O grupo de saúde e cuidados pessoais é outro destaque entre as altas do mês, 1,27%. Os planos de saúde sofreram reajuste de até 15,5%, autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar em 26 de maio. E no grupo habitação, que havia registrado a única queda de maio, menos 3,85%, subiu em junho 0,66%. A alta foi puxada pela taxa de água e esgoto, 4,29%. Já o grupo alimentação e bebidas desacelerou 0,25%, depois de subir 1,52% em maio.
E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira e marcou a sua quarta semana consecutiva de ganhos, depois que temores de que juros mais altos nas principais economias levem a uma recessão abalaram aí o sentimento global, cenário que é agravado por receios políticos e fiscais aqui no Brasil. A moeda norte-americana subiu 0,45% e encerrou o dia cotada a R$ 5,252 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta hoje, mas acumulou a quarta semana de queda em meio a receios de uma recessão global e de preocupações fiscais aqui no Brasil. O índice subiu 0,6% e fechou a 98.672 pontos. E olha só, a China vai destinar mais recursos financeiros na promoção de estratégia de cooperação para o desenvolvimento global. Por videoconferência hoje, o mandatário chinês Xi Jinping se comprometeu a destinar US$ 1 bilhão ao fundo de assistência, além dos 3 bilhões já prometidos. O fundo foi criado em 2016 com o objetivo de apoiar os países em desenvolvimento na implementação da Agenda 2030 para a sustentabilidade da Organização das Nações Unidas, além da resposta a crises humanitárias e a adoção de medidas para reduzir a pobreza. Em um contexto crescente das diferenças regionais e a insegurança alimentar e energética, a cooperação entre os países deve estar no centro da agenda internacional. O presidente também anunciou a possibilidade de aumentar as contribuições chinesas ao Fundo de Construção de Paz, criado pela ONU em 2006, para oferecer apoio aos esforços de paz, reconstrução e estabilidade dos países emergentes que enfrentam ou enfrentaram conflitos internos. Como resposta aos desafios estratégicos, o líder chinês prometeu que o país vai estabelecer um centro de desenvolvimento global com tecnologia e inovações científicas. A guerra na Ucrânia completou hoje 4 meses sem trégua nos combates. As forças russas dominam praticamente toda a região do Donbás, no leste do país, considerada estratégica pelo Kremlin. As forças ucranianas receberam a ordem de se retirar de Severodonetsk, uma área estratégica. A tomada da cidade permitiria que os russos avancem sobre a localidade vizinha de Lysychansk, consolidando seu controle da região de Lugansk e permitindo progredir em sua ofensiva contra a bacia de mineração do Donbás, que desde 2014 já está parcialmente sob o controle de separatistas pró-Moscou. Na região vizinha de Donetsk, o governador afirmou que nenhuma cidade é segura para os moradores. A notícia chega poucas horas depois que a União Europeia mostrou um forte apoio à Ucrânia ao conceder o status de candidata, ainda que este processo possa levar anos até que o país entre para o bloco. Enquanto isso, a Ucrânia multiplica os pedidos para acelerar a entrega de armas. Os Estados Unidos anunciaram ontem o envio de uma nova leva de ajuda militar ao país, de 450 milhões de dólares. A repercussão por uma decisão da Suprema Corte é grande nos Estados Unidos. Agora, os estados vão ser responsáveis por decidir sobre o direito ao aborto das mulheres, uma decisão polêmica que gerou protestos. Uma multidão protestou em frente à Suprema Corte dos Estados Unidos após uma decisão polêmica. A Suprema Corte pôs fim nesta sexta-feira a uma sentença que, por quase meio século, garantiu o direito das mulheres ao aborto. Essa decisão não torna a interrupção da gravidez ilegal, mas leva o país de volta à situação que prevalecia antes da decisão no caso Roe vs. Wade, de 1973, quando cada estado era livre para autorizá-la ou não. Em um país dividido, é provável que metade dos estados, especialmente do sul e centro, mais conservadores, possam banir a prática do aborto no curto prazo. Vários estados americanos já anunciaram medidas para proibir a interrupção voluntária da gravidez em seus territórios. Em uma rede social, o ex-presidente Barack Obama afirmou: hoje a Suprema Corte não apenas reverteu quase 50 anos de precedente histórico, mas relegou a mais pessoal da decisão que alguém pode tomar aos caprichos de políticos e idealistas, atacando as liberdades fundamentais de milhões de americanos. Já o ex-presidente republicano Donald Trump
afirmou que a anulação do direito ao aborto responde à vontade de Deus. Aqui no Brasil, na região sudeste, neste final de semana, a chegada de uma frente fria vai derrubar as temperaturas e aumentar a nebulosidade na capital paulista. A corrente gelada vinda do oceano deve piorar a partir de domingo. De acordo com o Centro de Gerenciamento Climático, chuviscos vão ocorrer ao longo dos próximos dias em São Paulo. E vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Brasil neste fim de semana. Neste sábado, o destaque ainda continua sendo tempo firme e seco na maior parte do Brasil. Baixos índices de umidade relativa do ar ainda entre o centro-oeste, interior do Nordeste, no estado do Tocantins, interior de Minas e de São Paulo. Mas a nebulosidade já aumenta ao longo do dia em todo o litoral paulista, leste do Paraná e de Santa Catarina. Tem previsão de chuva, principalmente entre o fim da tarde e o começo da noite, que pontualmente pode vir acompanhada por raios e trovoadas. Venta bastante ao longo do dia em todo o litoral paulista, com rajadas de até 55 km por hora. O mar ainda continua agitado, desde o litoral gaúcho até o litoral de São Paulo. No sul do Brasil, o frio volta a ser destaque, principalmente ao amanhecer, entre as áreas do sul e oeste gaúcho. Tem previsão de garoa na região de Porto Alegre e em todo o interior de Santa Catarina. Mas o tempo ainda continua firme nas capitais Campo Grande, Cuiabá, Goiânia e também na região do Distrito Federal. A máxima não passa dos 17 graus em Porto Alegre, mas ainda chega a 33 graus em Manaus e também em Cuiabá. No Rio de Janeiro, as temperaturas diminuem em relação ao começo da semana. A máxima não passa dos 25 graus e tem previsão de chuva forte a partir da tarde. Em Salvador, mínima de 22 e máxima de 29 graus na tarde do sábado. Mesmo com a pandemia, o mercado de franquias registrou alta. Segundo dados do Sebrae, no ano passado, o setor cresceu 10% e faturou cerca de 185 milhões de reais. Os investidores estão otimistas para este ano. Alimentação, cosméticos e hoje, até o mercado pet está se rendendo ao sistema de franquias. Olha só, uma rede de padarias só para os bichos de estimação. O mercado pet também foi um mercado que sofreu menos com a crise e muitas pessoas começaram a adotar. A gente acha que ainda tem bom potencial de crescimento. E quem não tem vontade de relembrar o gostinho da infância com aquele algodão doce? Pois é, olha ele aqui, facinho de fazer. Você escolhe o formato e o sabor e depois só retirar prontinho da máquina. Até ele virou franquia. Hoje a gente está aqui com a de algodão doce, mas a gente também está trazendo alguns outros modelos, como de sorvete, de balão, pirulito. Então hoje a gente tem as máquinas robóticas, que é esse modelo que a gente acabou de ver, com algodão doce. Tem as máquinas não robóticas, que daí a gente tem uma série de opções para licenciados. Então a gente procura trazer esse novo canal de vendas para a empresa, né? E com as robóticas para trabalhar com um público um pouquinho diferente, trazer um pouquinho da nossa infância aí, mas de uma maneira já mais atualizada, né? De uma maneira já mais construída, para que a pessoa já tenha essa parte de experiência que a gente está trabalhando. O setor de franquias também registrou alta na geração de empregos. Foram quase 1,5 milhão de vagas em 2021. A Aline começou com uma pequena sala de estética no Paraná e hoje tem uma marca com 100 franqueados espalhados pelo Brasil. Com esse nosso projeto de unidades, em apenas 3 anos a gente já tinha 5 clínicas próprias e os nossos próprios clientes começaram a nos procurar para ter a nossa marca, ter a AD Clinic. A expansão começou em 2019, com alguns clientes e próprios profissionais da AD Clinic querendo ter sua própria clínica. E nesses 2 anos de expansão da AD Clinic, já somos mais de 100 unidades pelo Brasil e trazemos esse diferencial de resultado para a nossa cliente, atendimento de excelência e sempre trazendo a novidade que a nossa cliente busca na estética. Segundo os especialistas, o sistema de franquia é considerado hoje um dos mais seguros no Brasil. Para você ter uma ideia, apenas 5% dos empreendimentos fecham antes de completarem 2 anos de funcionamento. Quando você adquire uma franquia, você não começa um negócio do zero e você adquire um produto ou serviço que já foi testado e validado no mercado. E os investidores estão otimistas. Segundo eles, em 2022, a previsão é de crescimento de 9% no faturamento, que deve superar 201 bilhões de reais. 5% das redes de franquia e 7% das unidades de franqueado. A franquia traz essa segurança.
Então, muita gente que quer ter seu próprio negócio tem receio, não sabe muito por onde começar. Então, a franquia ela traz essa segurança para o franqueado. Então, acredito sim no crescimento da franquia no Brasil. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Tchau!